The ego process is not just identification. O processo do ego não é apenas a identificação com o nosso próprio corpo ou com a nossa própria mente. It also arises from identification with one's Também está relacionado com a identificação com a nossa família, or with one's religious group, ou com o nosso grupo religioso, or one's country. ou com o nosso país. So it is not a question of, Na verdade, a questão não está relacionada com o número de pessoas com os quais eu me identifico, but the very process of identifying mas também com o fato de identificar o seu interesse pessoal com o interesse daquele pequeno ou grande grupo. will inevitably mean that my judgments Isso significa, inevitavelmente, que meus julgamentos não serão justos, are unfair from a global, não serão razoáveis de um ponto de vista universal. and it needs É necessário bastante autoconhecimento e compreensão, to free oneself from one's se libertar a si mesmo do seu próprio condicionamento. otherwise one's decisions are always based De outra maneira, as nossas decisões vão estar sempre baseadas num certo código de valores. and one sees that Nós vemos que na sociedade humana, people have often justified as pessoas justificam enormes crueldades, by calling it necessary in the name of dizendo que são necessárias em nome da moralidade. In India you have this entire Na Índia existe essa estrutura de castas. and the discrimination that E a discriminação que acontece por essa divisão entre as pessoas. is justified because Isso se justifica, essa distinção, porque a mente considera que isso é moral. human beings have Os seres humanos justificaram muita crueldade em relação às mulheres, in the name of morality, em nome da moralidade, saying it's immoral for a woman, dizendo que é imoral que a mulher trabalhe fora de casa, it's immoral for her to have, é imoral que ela tenha sexo antes do casamento, it's immoral for her to show her é face, imoral que ela mostre o seu rosto, and so on. e daí por diante. So one can justify a lot Então podemos justificar muita crueldade because one accepts a certain porque aceitamos uma certa definição de moralidade. and with that E condition com essa mente condicionada, it doesn't see that cruelty. perdemos a capacidade de ver que essa crueldade é errada. Therefore it is extremely important Então, por isso, é muito importante que nós, como teosofistas, that we do not define que nós não definamos a reta ação de uma maneira estreita, desse modo estreito. and unless E a não ser que você se questione your own o condition, seu próprio condicionamento, what has been taught to you, aquilo que foi ensinado para você como moral, to question doesn't mean questionar não significa se opor. to question only Questionar significa that you are not simply que você não assume que aquilo é verdade sem pensar. you want to investigate, Você deve investigar pela sua própria observação. and if it leads to injustice, Se leva à injustiça e à discriminação, if it leads to cruelty, se leva à crueldade, domination, à dominação, à exploitation, exploração, then I reject it, though it may be. então eu rejeito, apesar disso ser aceito na minha cultura. That's what it means. Isso é o que se quer dizer com liberdade do conhecido, Because the known is my. porque o conhecido é a minha cultura. It contains all the moral codes Então contém todos os códigos morais da minha religião, do meu país, and a lot in that may be, e muito nesses códigos são falsos. which is what one means by. Isso é o que nós queremos dizer com ilusão. That means something that comes, Ou seja, coisa que surge a partir da nossa pressuposição. not something that actually has. Não alguma coisa que existe por si só na natureza. And since it is necessary E como isso é necessário para tomar a reta ação, to be free of the ego, estar livre do ego, it is necessary to examine if it, é necessário examinar se é uma ilusão, because it can be ended only. porque só pode ser eliminado se for uma ilusão. You cannot end that which is. Você não pode eliminar o que foi criado pela natureza. But if my own mind has created, Mas se a minha própria mente criou,
by giving too much importance to something, dando muita importância a uma coisa, or by imagining something, ou então imaginando que algo é verdade quando de fato não é. then I can discover Então that eu posso descobrir essa falsidade and the illusion can be. e a ilusão pode ser eliminada. So this question whether the ego Então essa questão de se o ego pode ser eliminado is linked to the question whether está relacionada com a questão de se é uma ilusão. and so long as one is capable A partir do momento que a pessoa é capaz de ser egoísta, going to be extremely difficult to, a partir desse momento é muito difícil descobrir o que é a reta ação. because right action Porque is that a reta ação é aquela que surge a partir de um estado de consciência which is not acting out of. que não está agindo a partir do interesse individual. Therefore, wisdom and the quest for wisdom Então, a sabedoria e a busca da sabedoria são uma necessidade na vida. without deep understanding, Sem uma compreensão profunda, which is what we call que wisdom, nós chamamos de sabedoria, our decisions always go. nossas decisões sempre dão errado. So wisdom cannot be left only Então, a sabedoria não pode ser deixada apenas para os filósofos ou para as pessoas assim chamadas religiosas. it is necessary for each one, Ela é necessária para cada um de nós. because we have to take decisions Nós temos que tomar decisões que fazem diferença para a nossa família, in our job, no nosso trabalho. and if we want that those E se nós quisermos que essas decisões sejam corretas, then one has to go beyond então temos que ir além desse processo do ego and come upon wisdom. e chegar à sabedoria. Otherwise, we create a lot of chaos. De outra maneira, nós criamos muito caos na sociedade. For instance, a man who thinks Por exemplo, um homem que acha that right action is that which brings que a reta ação é aquela que traz o lucro or benefits me and my e que family, beneficia a mim e a minha família. justifies corruption Isso justifica a corrupção na sua própria vida. because he feels Então ele acha que ele está provendo alimentos para sua família and he is earning a lot of money for e ele está ganhando muito dinheiro para sua família. and therefore he justifies that. Então assim ele justifica como se fosse a reta ação. But if it is right to Mas se está certo ser corrupto, it cannot be right only for não me. pode estar certo só para mim. It must be right for Tem everybody. que ser certo para todo mundo. So if everybody, Imagine que todo mundo seja corrupto. imagine what life would be like. Como é que seria a vida? When you go to the hospital with your Quando child, você vai para o hospital com seu filho, the doctor will be corrupt. o médico vai ser corrupto. When you take him to Quando você leva para que ele seja admitido numa escola, the principal there is, o reitor lá, o diretor lá é corrupto. every one of us will face, Então, todos nós viveríamos uma quantidade enorme de corrupção na sociedade. which means it is not possible to live happily in a society Não dá para viver feliz numa sociedade que é corrupta. and all the time one will live in E fear. todas as vezes que nós vivemos com medo, So the narrow-mindedness is a estreiteza da mente é the unawareness that we are all connected to essa each other. falta de percepção que nós estamos todos conectados uns com os outros. That your welfare is not independent of Que o seu bem-estar não é independente do bem-estar de todos nós. and so when one functions egotistic, Se nós funcionamos de maneira egoísta, looking for benefits and buscando lucros e vantagens somente para nós mesmos and one's family, e para nossa família, basically one is basicamente nós somos corruptos.